X-Men 66, Os Pecados de Sinistro entram em sua segunda parte. E eu conto tudo pra você hoje, aqui no canal Fator X, logo depois da vinheta. Olá, eu sou Inácio Santos, este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, e hoje trazendo até vocês X-Men 66 da Panini, com a segunda parte dos Pecados de Sinistro. Gente, essa série tá muito legal, eu tô gostando da série X-Men inteira, mas aqui desde que entrou, desde que acabou o Inferno 2021, esse mega evento tem sido aí construído desde então, e é muito legal ver ele finalmente. Eu organizei aqui, ó, X-Men 65, 66, que é a de hoje, e depois a gente vai para 67, a maiorzinha aqui. Então esse evento de 3 meses, 3 edições e uma história escalonada. Já falei isso para vocês aqui nos vídeos anteriores, né? É como Potências de X. As primeiras edições traziam ali 10 anos desses pecados de Sinistro. No segundo mês, essas mesmas edições trazem os 100 anos dos pecados de Sinistro e conclui com 1000 anos dos pecados de Sinistro. Então hoje a gente está na metade, que pese que aqui ainda tem uma edição dos 10 anos lá do começo dos Pecados Sinistros, que eu vou contar aqui para vocês, mas o principal são 100 anos já desse evento acontecendo. Claro, é certeza isso, em X-Men 67 essa realidade vai ser zerada. E ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. O nosso vídeo aqui, ele é sempre dividido em duas partes. Primeiro um review sem spoilers, onde eu falo quantidade de páginas da revista, seu preço, o que eu achei. Acho que vocês já perceberam que eu gostei, né? Se eu recomendo, se eu não recomendo. E depois tem o resumo completo, onde eu conto a história inteira que está dentro da revista. Para quem acompanha as histórias só aqui pelo canal Fator X, para quem compra a revista, lê, mas quer assistir o vídeo ali para ressignificar alguma coisa, entender melhor alguma coisa, pegar uma referência, ou para quem não liga para spoilers mesmo, quer saber se vai comprar a revista, já quer ver o vídeo com a história inteira, né? Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu já vou fazer o review sem spoilers, já vou emendar ele aqui, e depois o resumo completo, mas eu queria recomendar que se você vai ver o resumo completo e ainda não viu o nosso vídeo sobre X-Men 65, pula para o encerramento, vai nas telas finais, pega o vídeo sobre ela, porque além de eu contar tudo que tem nessa revista, tem um capítulo dedicado aos antecedentes, porque Pecados de Sinistro está sendo construído desde o número 55 da revista X-Men, mais de 10 meses atrás, se você está agora aqui no número 66. Então, eu recomendo que você faça isso para entender tudo. Se você gosta desse formato de vídeo e está assistindo um vídeo do canal Fator X hoje pela primeira vez, ou já viu alguns vídeos nossos, está voltando hoje, aproveita para curtir o vídeo, se inscreve se ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações. Ajuda a gente, se você pegar, gostar de alguma dessas revistas, gostar do review de hoje, assistir os vídeos para trás, gostar do 65, do 64, quiser comprar o 67, compra pelos links que estão aqui na descrição. Esses links são da Amazon, mas eles dão comissão aqui para o canal Fator X. E com essa comissão eu compro mais revistas em quadrinhos para trazer mais vídeos aqui para você. Se as revistas não te interessarem, se você for daqueles que está só acompanhando pelo resumo que tem aqui no canal mesmo, não tem problema. Você pode ajudar contribuindo via Pix, através desse QR Code que está aqui do lado. Você pode clicar no botão Seja Membro e contribuir mensalmente com o canal e ainda assistir nossos vídeos de maneira antecipada. Ou pode, se não puder fazer nenhuma dessas coisas, curtir e compartilhar o vídeo que já ajuda pra caramba. Agora vamos lá para a primeira parte. Review sem spoilers de X-Men 66 da Panini. X-Men 66 tem 112 páginas, custa R$ 31,90. Tem em seu interior X-Men Imortais números 1 e 2, Noturnos número 2, Tempestade e a Irmandade de Mutantes número 2 e uma historinha curta de Tropa Alpha Norte Verdadeiro número 1, que é uma antologia, né? Então uma historinha bem curta e que não tem a ver com os Pecados do Sinistro, é uma antologia sobre os personagens da Tropa Alpha. A revista é muito legal, como eu disse aqui na apresentação, é importante você conhecer o conteúdo de X-Men 65, porque a saga começou lá, e também, como eu disse na apresentação, é uma história escalonada, então a maior parte dessa edição aqui são os 100 anos dos Pecados de Sinistro. Mas a primeira edição, X-Men Imortais número 1, é dedicada ainda aos 10 anos de Pecado Sinistro. E aqui a gente vai ver uma pequena mudança no status quo em relação ao que a gente já sabia da edição passada. E depois a gente já vai começar a acompanhar as mudanças mais longevas, né? Então, como que está o mundo 100 anos depois do Sinistro dar seu golpe no Conselho Silencioso e substituir todo mundo que passa pelos protocolos de ressurreição por versões sinistras dessa pessoa. A saga tá bem legal, já falei isso também na apresentação. Recomendo demais. Eu acho que dá para você ler os números 65, 66 e 67. Só recomendo mesmo
que você veja os antecedentes para ter certeza que entende tudo que está citado aqui, tá? Mas com 3 edições você entende a história inteira. E falando aqui individualmente das histórias, tem 2 títulos que eles são juntos os mais importantes. Se trata de X-Men Imortais e de Tempestade e Irmandade de Mutantes. O que está acontecendo em Noturnos, por enquanto, está periférico, mas pode ser que na conclusão seja decisivo as maquinações da Madre Virtuosa, o que os próprios Noturnos estão fazendo, talvez isso vá virar o jogo, beleza, mas nesse momento não parece. Dos 2 títulos que eu falei que são os essenciais, então X-Men Imortais e Tempestade e Irmandade de Mutantes, X-Men Imortais é de longe o mais legal. E eu já digo até para vocês por quê. Quando o Hickman assumiu o X-Men, lá com Dinastia X e Potências de X, e depois na revista mensal que seguiu ela, isso nos Estados Unidos, né, que aqui no Brasil tudo saiu nessa revista aqui, nos 4 primeiros números, e depois dos 5 em diante a revista mensal americana. Quando o Hickman fez isso e começou a contar essa história, ele pegou e abraçou a ficção científica. Afinal, os X-Men têm temas sociais muito importantes que passam pelas suas histórias, mas são essencialmente uma revista de ficção científica. Esses caras são filhos do átomo, são fruto da evolução. E não só na sua origem, né? Mas na sua tecnologia e tudo mais. Tudo isso é muito de ficção científica. E aqui a gente tinha, então, vários elementos, tanto nos futuros que a gente via, quanto nos próprios protocolos de ressurreição. Mutantes usando poderes diferentes para produzir um efeito que sozinhos eles não conseguiriam, que é criar um corpo para um mutante morto até então. Então, eles começaram a explorar isso, mas largaram em algum momento, né? Acho que o título Espada, que depois virou X-Men Red, que é publicado até hoje aqui no mix da X-Men da Panini, foi uma das que mais explorou esse tipo de circuito mutante, onde vários mutantes juntavam seus poderes. E Potências de X, ainda sob controle do Hickman, né, o começo da fase dele, trazia aquele elemento que eram as quimeras, que era a combinação genética que o Sinistro queria fazer de vários mutantes para produzir um único mutante, mas que tivesse vários poderes. E aqui isso volta. Não volta só criando soldadinho, não volta só criando personagem muito poderoso. Aqui tem ogivas de DNA mutante, máquinas genéticas vivas criadas que ativam o tempo, que provocam instabilidade atmosférica, que destroem planetas, sistemas solares inteiros, e são tudo criações de Sinistro. São todas criações feitas por ele geneticamente, são armas vivas. Isso é bem legal, perpassa esse título inteiro, mas principalmente em X-Men Imortais. E eu gostei demais desse conceito. Acho que é a melhor coisa na revista aí. Vamos ver se vai ter importância no final. Outra coisa, coisas meio sem importância ao longo da história. Aqui são decisivas depois, né? Tem coisa do primeiro vídeo que eu cheguei a nem citar. Não citei aqui uma outra coisinha porque parecia um detalhe do avanço ali do Sinistro. Uma dessas, a que parece mais sem importância, está nessa revista mesmo. Então vai ser fácil de eu citar ainda no resumo completo. Mas é uma história bem complexa, com pequenos detalhes, eu aconselho você a prestar atenção em todos. De novo, recomendo demais, recomendo a trilogia, então compra também a 67, além da 65 e da 66, se você for seguir meu conselho. E agora vamos lá, resumo completo de X-Men 66 da Panini. 10 anos dos pecados de Sinistro. O Senhor Sinistro governa todo o planeta Terra com a ajuda de suas cópias sinistras, Xavier, Emma Frost, Esperança e Exodus. Outros mutantes passaram pelos protocolos de ressurreição desde então, mas esses 4, os 4 primeiros a receberem a mente sinistra, são os verdadeiros comandantes de tudo. E o Sinistro já perdeu votações para eles antes, isso vai virar uma constante, ele está cada vez mais isolado. Sem as moiras para ele poder reiniciar a realidade, ele está cada vez mais preocupado, porque esse não é o rumo que ele queria dar para os experimentos dele. E aqui nós começamos com os detalhes sem importância. Primeiro, Esperança Summers simplesmente substituiu uma mão boa, que não tinha nenhum defeito, por uma mão mecânica, apenas porque ela queria fazer isso. E a gente já vê que o Exodus guardou a mão decepada, né? Um negócio bem estranho, mas ele acha que ela é uma Messias, que ela é preciosa e que cada parte dela é preciosa. Isso é interessante, porque vai ter utilidade no futuro. O Sinistro, cada vez mais revoltado, queria um clone seu apenas para poder dialogar com um semelhante. É claro, como ele não confia nem em si mesmo, o clone vai morrer no final da conversa. Mas ele não avisa o clone disso. E refletindo bastante, ele chega à conclusão que ele tem que acabar com isso. E ele decide atacar Emma Frost, porque como eu disse para vocês, os 4 primeiros a passar pelos protocolos de ressurreição, mesmo recebendo mente sinistra, são os 4 que mais têm autonomia, e a Emma Frost é a mais perigosa dentre eles. Então ele tenta executar ela, ele acha que ela está dormindo na sua forma orgânica, então ele vai lá com alguma coisa que ele vai injetar que provavelmente vai matá-la ou tirar seus poderes, algo assim, mas a seringa quebra, porque ela está na forma de diamante. Ela usa o mestre mental enquanto ela está dormindo para projetar uma imagem de que ela está com a sua aparência orgânica. Mas ela já temia que o Sinistro a atacasse em algum momento. E aí ela comunica o resto do Conselho Silencioso, o Sinistro passa a ser um foragido,
de todo o conselho, né? Como eu disse, ele não controla mais nada, são esses 4 que controlam. E a gente vai ver os sinistros se espalhando pelo mundo, pelo planeta ocupado por versões do Senhor Sinistro, para encontrar o original. Só que é a Emma Frost que acha. Os outros acham esse lugar muito óbvio, mas ela conhece ele o suficiente para saber que ele vai estar lá. E ele está no seu principal laboratório, o laboratório em Westchester, onde fica a Mansão Xavier. Lá eles têm uma luta, e a gente pode ver que muito da tecnologia genética desenvolvida pelo Sinistro é usada pelos seus Sinistros. Por exemplo, a Emma Frost tem o braço decepado pelo Senhor Sinistro e usa um adesivo de Wolverine, que lhe dá fator de cura. Isso é parte das criações dele. Ele usa algumas das quimeras que ele tem desenvolvidas com base no DNA de Ciclope, mas vai ser derrotado por ela. Só que ela já mostrou que usa os utensílios criados por ele. E é isso que ele vai usar em seu favor quando derrotado. Ele vai mostrar seu projeto de quimeras mais avançadas, quimeras que usam até 4 poderes de mutantes. E vai falar, você tem certeza que quer matar a galinha dos ovos de ouro? E ela vai recuar, deixar ele viver, para que ele possa trabalhar para o conselho. Vai propor isso para o conselho que vai aprovar. Então o Sinistro vai voltar, mas aí na função apenas de geneticista dessa nova era. Noturnos número 2, que a gente vai ver como 100 anos depois do início dos pecados de Sinistro, os Noturnos se tornaram uma seita de ladrões muito eficientes. A gente vai ver que através não só do próprio planeta Terra, que já foi abandonado há algum tempo pelos humanos transformados em clones do Sinistro, mas em vários outros planos dimensionais e mundos e até mundos alienígenas, onde existiam itens mágicos que fossem de interesse da Madre Virtuosa, os Noturnos foram e furtaram esses itens para ela. Inclusive Asgard, que estava isolada da Terra desde a edição passada, com 10 anos dos pecados de Sinistro, Asgard sofreu um ataque bem grande por parte de Diana Rasputin, que destruiu a Bifrost, destruiu a ponte arco-íris que ligava a Terra a Asgard. E ela recriou, usando sua magia, para que eles pudessem ir lá saquear Asgard, né? Eles, os Sinistros. Só que os Noturnos aproveitaram, foram e roubaram também os itens mágicos que tinham lá, inclusive o martelo do Thor, bem no momento derradeiro. E essas ações dos Noturnos são bem ruins, porque apesar deles estarem achando que estão mudando as coisas ao roubarem esses itens mágicos para a Madre Virtuosa, eles deixam esses reinos despreparados, desarmados para lutar contra o Sinistro. Então, de certa maneira, eles estão colaborando com o Sinistro, sem perceber. No caso, com o Conselho Silencioso de Sinistros, né? Porque, como a gente sabe, o Sinistro não está no comando de mais nada. Bom, acontece também que eles estão começando a se questionar, e principalmente o Banshee, que está fundido ao espírito da variância e que costuma ser chamado pelos próprios Noturnos de Vox Ignis. O que acontece? Ele teve recentemente, junto com a própria Madre Virtuosa, em uma audiência com Legião. Legião estava levando as últimas mentes dos mutantes da Legião do X para um plano dimensional superior, deixando seus corpos aqui mesmo. Eles acham que esse plano dimensional não tem mais utilidade depois de contaminado pelo Sinistro. E na conversa, ali nas entrelinhas, ele deixou uma pista para o Vox Ignis de que a Madre Virtuosa não é tão de confiança quanto ele espera. E pouco depois de receber esse recado, ele vai visitar a seita dos Noturnos e encontra a Wagnerine, que é um clone do Noturno, mas misturado com o DNA da Wolverine, passando por um grande sofrimento. E também se questionando sobre quais são os verdadeiros planos da Madre Virtuosa. O que aconteceu com a Wagnerine? Os Noturnos foram criados pelo Senhor Sinistro, essas quimeras baseadas no DNA de Noturno, para ser estéreis, para só surgir novos quando o próprio Senhor Sinistro assim quisesse. Só que como ela se regenera, e como ela foi ampliada, ela tem muitos poderes, e ainda usa um líquido derivado do poder do Cortez, que é o poder de aumentar poderes mutantes, ela regenerou até órgãos que ela não tinha, com os quais ela nem foi criada. E aí acontece que ela conseguiu engravidar, teve uma filha. E assim que a filha nasceu, intuitivamente a criança se teletransportou. Eles não sabem para onde. Ela pode ter surgido no vácuo, já que eles vivem no espaço, dentro de uma superfície sólida. Isso acabou com a Wagnerine, acabou também com seu companheiro. E ele, depois de entrar numa depressão profunda, começou a ceder aos pensamentos da mente sinistra e decidiu fazer como todos os Noturnos fazem quando isso acontece: se teletransportar para dentro do laboratório secreto do Senhor Sinistro, que resulta invariavelmente na morte deles, deixando a Wagnerine sem sua filha e ainda viúva. Diante de todo esse sofrimento, diante da revelação do Vox Ignis de que a Madre Virtuosa não é de confiança, ela trama um plano também. Ela convence a Madre Virtuosa a deixar os Noturnos voltarem à Terra. A desculpa original é que eles vão procurar o Dr. Nemesis, que é um grande cientista de Krakoa, que estava preso no laboratório em Westchester, e que com seu grande cérebro, inclusive o cérebro dele que ele fez um upgrade, virou um cérebro fúngico, virou uma espécie de grande cogumelo cérebro que se expandiu por toda uma parede, ele, inteligente desse jeito, poderia dar um jeito na esterilidade dos Noturnos, e até criar mais deles. Então ela recebeu autorização de uma peregrinação para resgatá-lo.
Só que o que eles sabem, as informações que eles conseguiram da Terra, é que o Dr. Nemesis não está preso em Westchester sozinho. Ele está com o Noturno original, que sofreu muitas mutações ao longo do tempo e que se tornou uma fera, mas que ainda guarda parte da sua consciência. E a Wagnerine pegou também esse Noturno e tentou usá-lo contra a Madre Virtuosa. Infelizmente, só serviu para ele morrer nas mãos dela. A própria Wagnerine ia morrer se não se teletransportasse rápido, mas ali no último instante, pouco antes de deixar a presença da Madre Virtuosa, ela teve um vislumbre do Relicário do Destino, do lugar onde a Madre Virtuosa guarda todos os itens mágicos que eles roubaram ao longo desse tempo. E numa dessas várias cápsulas está sua filha. Parece que sua filha foi abduzida pela Madre Virtuosa e não se teletransportou para um outro lugar. Isso vai encher o coração da Wagnerine de esperança. X-Men Imortais número 2. Aqui a gente vai ver que o Império do Horus Vermelho se espalhou pelo cosmos. Esperança e Êxodos são os principais algozes das raças alienígenas, levando inclusive sua religião deturpada e seus dogmas para destruir outros planetas. Êxodos continua completamente fiel à Esperança, apesar de visivelmente estar um pouco de saco cheio da infantilidade dela. A Esperança trocou várias partes do corpo por partes mecânicas, e daqui a pouco eu vou falar um pouco mais disso. E o que ela faz? Ela usa os poderes duplicados do Êxodos para derrotar as frotas que protegem os sistemas solares, ela entra dentro deles, e depois dela ter contato visual com cada planeta, ela ativa quimeras tetragênicas, ou seja, quimeras com poderes de 4 mutantes, mais instáveis criadas por Sinistro. E essas quimeras são usadas como ogivas que destroem o sistema solar inteiro. Mas para que elas possam ser teletransportadas para cada planeta, Esperança tem que fazer contato visual, ela tem que chegar e travar a localização. Então ela entra em cada um dos sistemas que vão ser destruídos por Êxodos e por ela mesma. Isso é importante, porque ela vai ser traída. Acontece que o Êxodos, esse tempo todo, recolheu todos os pedaços que ela trocou por pedaços mecânicos. Esses pedaços têm utilidade tanto no dogma que o Êxodos criou em sua seita, quanto também para os protocolos de ressurreição krakoanos, que avançaram pra caramba. O que acontece? Agora existem clones de 4 dos membros dos 5. 4, não de Esperança, ela é muito difícil de clonar. O seu DNA é bem diferente, o Sinistro não consegue produzir clones dela. Só que as partes do corpo dela que ela tirou, que ela substituiu por partes mecânicas, continuam vivas mesmo longe dela e podem ser usadas para estabilizar os protocolos de ressurreição. Assim, é como se continuassem existindo 5, porque 4 sempre são clonados, então existem vários membros dos 5 espalhados pelo cosmos, ressuscitando os mutantes o tempo todo, e o quinto elemento é sempre uma parte de Esperança, como se fosse um relicário, como se fosse ali um pedaço de uma santa mesmo. Isso aumenta o dogma do Êxodos, é claro, mas também tira um pouco da utilidade de Esperança, porque uma vez que as partes do corpo dela fazem a função dela, ela só tem sido usada em ataques. E é assim que o Êxodos vai decidir descartá-la, e durante uma missão vai deixá-la para trás, sem seu poder. Para duplicar, ela é inofensiva, os poderes dela têm a ver com os poderes de outros mutantes, do outro mutante que esteja próximo, então assim ela fica para trás para morrer. Outra pessoa que está prestes a morrer é o Senhor Sinistro, que chegou ao seu limite. Ele diz que quimeras com 4 DNAs e 4 superpoderes é o máximo que ele consegue fazer. Ou seja, ele acabou de chegar ao topo e não é mais útil para o resto do Conselho. E a gente vê o Conselho, inclusive, tramando para se livrar dele. A última quimera que ele apresenta, com 4 DNAs e que não é instável, como as quimeras que eles usam como ogivas para destruir sistemas solares, é Rasputin 4, que combina ali o DNA de Colossus, de Iliana Rasputin, de Quentin Quire e de Lince Negra. Só que ele diz que ela é o auge do trabalho dele, então ele vai ser descartado depois dela. Enquanto eles planejam descartá-lo, ele recebe a visita da Madre Virtuosa, e ela vai contar para ele, através de um diário que ela tem, a origem dos demais sinistros. Ele continua insistindo que ele é original, afinal ele tem o Horus Vermelho, que foi dado por Apocalipse, mas isso não importa para ela, ela o está manipulando e o apontando numa direção. Afinal, a gente sabe, é um desses 4 sinistros que está com o Laboratório das Moiras, é Orbes Estelares. Então, o Sr. Sinistro usa um antídoto em Rasputin 4 para libertá-la do aspecto sinistro de sua personalidade, libertá-la do Horus Vermelho, e assim, com ela completamente independente, ele pede sua ajuda para que juntos eles possam reiniciar a realidade e liberar o mundo desse jugo sinistro. Ela, libertada da personalidade sinistra, motivada pelo bem maior, aceita. Então os dois juntos roubam a nave com toda a tripulação e partem dali por sua busca ao Laboratório das Moiras, munido das informações cedidas pela Madre Virtuosa em seu diário. Tempestade e a Irmandade de Mutantes.
Aqui a gente vai ver as forças que a Tempestade ainda controla, tentando atacar orbes estelares. Isso tudo com a ajuda de Sina. Sina mudou de lado, até então ela só tinha manipulado Tempestade, porque ela queria manter essa realidade do jeito que estava, porque essa era a realidade na qual ela podia viver com sua esposa. Ela tinha previsto que de outra maneira Mística morreria em Krakoa do jeito que as coisas estavam antes. O problema é que Mística morreu nesse mundo também, 100 anos depois do início dos Pecados Sinistros. Mística liderando uma missão da Força Federal, o seu foco pessoal de resistência contra o Império do Ouros Vermelho. Mística acabou encontrando sua morte, e isso fez com que Sina mudasse de ideia. Ela quer reiniciar tudo e ter outra chance de viver com sua esposa. Para isso, ela foi procurar a Tempestade. É uma Tempestade bem mais velha, com uma Irmandade de Mutantes bem mais velha. Cable, inclusive, já morreu, foi substituído pelo próprio X-Men Nate Grey, que nessa idade está igualzinho o Cable antigo. E qual o novo plano? Usar os poderes mutantes de Cora, que pode ampliar os poderes de outros mutantes, para que Sina possa enxergar perfeitamente o futuro e traçar o plano perfeito para que a Irmandade de Mutantes de Tempestade consiga entrar na Esfera da Morte criada por orbes estelares e roubar sua Fazenda de Mundos, porque no centro da Fazenda de Mundos está escondido o laboratório onde estão os clones de Moira, e precisa matar esses clones para reiniciar a realidade. Então esse é o plano. Sina vai vendo tudo perfeitamente, um grau incrível de detalhes. A Madre Virtuosa se manifesta durante o ataque final da Irmandade de Mutantes, conversa ali um pouco com John Ironfire para entender quais são suas motivações. Depois diz que ele vai esquecer essa conversa, né? Ela provavelmente está ali usando meios mágicos para fazer isso. Mas, vendo perfeitamente o futuro, como Sina está vendo, a Irmandade de Mutantes consegue penetrar dentro da Esfera da Morte, consegue chegar até onde está a Fazenda de Mundos, e ali Sina vê, fala, olha, nós conseguimos, nós vamos ter sucesso, porque eu estou vendo o fim de tudo. Então, é o fim desse universo, você vai conseguir destruir as Moiras. Mas na verdade não era isso que ela estava vendo. O que ela estava vendo era a própria morte, o fim de tudo para ela, porque Cora a executou antes que ela pudesse ver um futuro verdadeiro. A Irmandade de Mutantes já tinha conseguido o que queria, que era penetrar dentro da Esfera da Morte de orbes estelares, e lá Tempestade recorreu não só aos seus poderes de controle climático, ela está no espaço, mas existe algum clima no espaço, existem ventos solares, existe radiação. Recorre a tudo isso, mas recorre também à magia antiga, conhecida por sua mãe. E combinando isso e fazendo uma grande oferenda, ela invoca um buraco de minhoca e teletransporta tudo que tem dentro da Esfera da Morte, exceto o próprio Orbes Estelares e os alienígenas que trabalham para ele, para outro lado do universo, onde seus planos, na verdade, são manter intacto o laboratório das Moiras. A verdade é que ela não quer mais reiniciar o universo. 100 anos já se passaram. Pessoas morreram, pessoas viveram. Ela não tem direito de ceifar novas vidas que só surgiram naquele universo, e zerar tudo. A nova função da Irmandade de Mutantes agora é proteger o laboratório das Moiras e impedir que outras pessoas zerem o universo. E é por isso que elas enganaram Sina. Mas, para fazer tal feito, para invocar esse buraco de minhoca tão poderoso, Tempestade teve que pagar uma oferenda, e essa oferenda foi sua própria vida. Em seu último ato, ao salvar aquela realidade, Tempestade morreu. Tropa Alpha, Norte Verdadeiro, Monstros. Aqui a gente vê a Tropa Alpha descansando, tirando um dia de praia, numa ilha, a ilha Prince Edward. E nesse momento o Pigmeu decide contar uma história para Marrina, né? Marrina é da raça Plodex, uma raça alienígena que muda de forma, e a forma que essa raça assume tem muito a ver com quem está ali ao redor dela, essas pessoas a influenciam, né? No caso da Marrina, ela duplicou um corpo Atlante e é membro da Tropa Alpha. Mas o Pigmeu vai contar a história de quando ele esteve nessa mesma ilha lutando contra um culto, cultuava um alienígena, que parecia uma entidade Lovecraftiana. Ele não esteve ali com a Tropa Alpha, esteve com outro grupo de aventureiros mais antigos, e juntos eles derrotaram esse monstro e derrotaram o culto. Só que ao longo da história, a Marrina percebe o que ele está contando. Ele está contando que, na verdade, esse deus, essa entidade, não era nada mais nada menos que um Plodex, um alienígena da mesma raça que ela, que instigado, transformado ali pelo culto, assumiu a forma dessa criatura tão perigosa. E aí, a gente entende o que na verdade o Pigmeu está tentando contar. Ele não está tentando contar a história de um monstro, de um Plodex, não está tentando assustar a Marrina. Ele está tentando pedir perdão à sua maneira, expiar seus pecados, porque aquela criatura, na verdade, era inocente. E esse foi o vídeo de hoje do canal Fator X. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, aproveitem para curtir o vídeo, se inscrever se ainda não são inscritos e ativar o sininho para receber as notificações. Com as notificações ativas, voltem para os nossos próximos vídeos. Eu espero vocês de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço!